Dando continuidade, nós vamos agora acessar o REDCap para fazer um preenchimento de um paciente virtual, para a gente acompanhar o passo a passo de todo o preenchimento do protocolo. Então, no canto esquerdo, a gente seleciona adicionar um novo paciente, adicionar um novo paciente. Centro participante, importante identificar qual é o seu centro e quem está fazendo o preenchimento, a data de chegada no hospital e a data de admissão na enfermaria, a origem do paciente, então se ele veio de ambulatório, veio de pronto-socorro, de qual origem ele veio para a internação, e qual serviço de pronto-socorro, se no seu serviço é dividido, o motivo da internação, então a gente coloca de uma forma sucinta, então se foi uma intercorrência aguda, uma descompensação clínica. Identificação, coloca o nome do paciente, o número do registro no seu serviço, o número de atendimento, data de nascimento, sexo, cor de pele, a gente faz o preenchimento de toda a parte de identificação. Gênero, etnia, estado civil, formação acadêmica. Escolaridade. Fundamental o nosso termo de consentimento livre e esclarecido, os telefones de contato, desculpa, então quem é o principal informante, o telefone e o e-mail para contato. O consentimento livre e esclarecido, a gente consegue preencher e assinar já na nossa plataforma do REDCap, fundamental essa etapa. E a gente passa então para a etapa seguinte, que é a anamnese do nosso paciente. Na anamnese, queixa e duração, a gente coloca de forma sucinta o motivo da vinda para o hospital. Os antecedentes pessoais já ficam ticados no não, então a gente deve selecionar quais comorbidades estão presentes no nosso paciente. Então, por exemplo, AVC prévio, transtorno cognitivo leve, a gente seleciona o que tá presente. Número de medicamentos, então, lembrando que a gente já vem preenchendo os componentes de uma taga, né? Então, número de medicamentos, importante a gente elencar, então, por exemplo, enalapril, amlodipina, 5 miligramas. Uma vez ao dia, por exemplo, e simvastatina, 20 miligramas, uma vez ao dia. Então, é dado importante que já é uma parte da nossa taga do paciente. Hábitos e vícios, então, o tabagismo, se tem presente, pregresso, ou regresso atual, etilismo, atividade física, dificuldade de memória referida. Então, esse é importante a gente preencher com tiques de fácil aplicação. O CDR, a gente usa o CDR-SB, que ele tem de facilidade a pontuação. A gente não usa o algoritmo do CDR, mas a gente usa a somatória das caixas para chegar na pontuação final do CDR. Lembrando que o CDR é uma escala que a gente aplica com acompanhante, e as respostas devem ser feitas baseadas na condição habitual do paciente, desconsiderando a condição que ele está decorrente da intercorrência aguda que levou ao hospital. Então, a gente avalia a memória, se o paciente não tem perda de memória, ou se tem esquecimento leve, constante, com esquecimento benigno, ou se tem uma alteração de memória moderada, mais acentuada por eventos recentes, que já interferem na atividade do dia a dia, se tem uma alteração de memória grave, apenas material firmemente aprendido é mantido, material novo é rapidamente perdido. Então, a gente seleciona com a familiar a condição habitual em relação à memória, em relação à orientação, se o paciente está completamente orientado, bem orientado, se tem uma dificuldade moderada. Então, a gente seleciona com o paciente o que caracteriza melhor o paciente. Discernimento e resolução dos problemas, se ele é capaz de solucionar bem as tarefas do dia a dia, se tem uma dificuldade leve, se tem uma dificuldade moderada, se tem uma capacidade gravemente comprometida ou se ele é incapaz de discernimento e resolução de problema, relacionamento com a comunidade, então se funciona de forma independente, se tem comprometimento leve nas suas atividades, a gente seleciona o que melhor caracteriza o paciente na sua condição habitual.
A mesma coisa em relação a casa e passatempo e a cuidados pessoais. Então, a somatória dessas caixas já chegam na pontuação do CDR.